Olá, galera do oitavo ano, tudo bem? Então, mais uma vez eu passei os exercícios do livro, né, para a gente também ter esse retorno ao livro, como uma forma até de vocês terem um texto auxiliar, etc. E eu passei nessa página 103 as questões 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu vou, como da outra vez, eu vou explicando e dando a resposta dessas questões. Então vamos lá rapidinho. Questão 1. Quais são os tipos de clima presentes no continente americano? Isso é uma questão muito simples, você vai voltar lá no mapa de clima, vai pegar todos os climas que constam na legenda e vai repassar para cá. Então, assim, do norte para o sul, né, a gente vai ter clima polar, frio, frio de montanha, temperado, subtropical, tropical, equatorial ou tropical equatorial, clima semiárido, clima desértico e o clima mediterrâneo, que é aquele clima que a gente vai ter na Califórnia e vai ter no Chile também. Questão 2. Quais fatores explicam a diversidade climática desse continente? Você vai ter uma série de fatores. Você pode dizer que as formas de relevo, a circulação das correntes marítimas, as massas de ar, tudo isso são fatores. Mas o fator que realmente determina a diversidade climática do continente americano é a latitude, justamente porque a América vai ter aquele formato alongado de norte a sul, tendo praticamente todas as latitudes. Então, o principal fator vai ser a diferença de latitude pelo continente americano ter uma extensão alongada no sentido norte-sul. Tá bom? Questão 3. Quais são as grandes formações que compõem o relevo da América? Então, a gente trabalhou isso bastante no vídeo. A leste, maciços antigos, planaltos. A oeste, montanhas, dobramentos modernos. E nas porções centrais, nas áreas centrais, a gente vai ter bacias sedimentares e planícies. A gente viu isso bastante na nossa videoaula. Questão 4. Quais são as cadeias de montanha do continente americano? Explica o processo de formação das cadeias mencionadas. As cadeias são a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e as montanhas rochosas na América do Norte. E o que forma, né, essas cadeias de montanhas são os limites entre as bordas tectônicas. Aqui na América do Sul a gente tem o choque entre as duas placas tectônicas, a placa sul-americana e a placa de Nazca, e lá na América do Norte, a gente já teve o choque e hoje a gente tem esse movimento tangencial, né? Esse atrito, né? Na América do Sul, a gente tinha as placas se chocando, assim, ó, pá. Tem, na verdade, as placas se chocando. Aí uma, né, sobe sobre a outra e forma os Andes. Muito enorme. Na América do Norte, a gente tem esse movimento um pouco tangencial, do lado. E aí a gente também tem esse atrito que dá os terremotos lá da Califórnia e que formou aí as montanhas rochosas. Então, nas duas respostas é a questão tectônica, borda de placa tectônica. O movimento das placas, que é um pouco diferente na América do Sul e na América do Norte. Por isso também que na América do Sul a gente vai ter uma cadeia de montanhas, os Andes, que são bastante altos, uma altitude muito grande, porém eles são até estreitos se você comparar a outras cadeias de montanhas. Se você for fazer inclusive essa comparação de o quanto as montanhas são largas e o quanto elas são altas, a Cordilheira dos Andes seria a cadeia de montanhas mais altas em proporção à sua largura. Já montanhas rochosas, até o nome já diz, né? Montanhas, são várias cadeias paralelas e ocupando uma área mais larga, vamos dizer assim. Por fim, a questão 5, que tem duas imagens aí para interpretar. A primeira é a paisagem em Cafayate, na região de Salta, no norte da Argentina. Na minha opinião, uma das áreas mais bonitas da América do Sul. É uma área de vegetação semiárida, chegando até algumas regiões ao deserto do Atacama. E abaixo, o Parque Nacional de Grand Teton, no extremo norte dos Estados Unidos, no Wyoming, onde a gente tem aí as montanhas rochosas no fundo. Tá? Então, seria até interessante vocês darem uma olhada
onde ficaria esses dois lugares no mapa. Então eu vou ser bonzinho e vou tentar ajudar vocês aqui. Vocês vão me desculpar. Vamos lá. Ó, vamos dar uma olhada nesse mapa. Onde fica Salta, na Argentina? Salta, na Argentina, ficaria mais ou menos aqui, ó. Na borda da Cordilheira dos Andes, bem próximo ao deserto do Atacama, no norte da Argentina. A província de Salta é uma província das mais ao norte do território argentino, quase fronteira com Bolívia. Faz fronteira com Bolívia, na verdade. Salta e Jujuy são as províncias que fazem fronteira com a Bolívia. Já o Wyoming está aqui, ó, quase no Canadá, na região aí, beirando as Montanhas Rochosas, tá bom? Então, para a gente ter uma noção de onde a gente está falando. Vou voltar lá rapidinho. Bom, então agora as imagens. Questão A. Quais são as características naturais das paisagens representadas na foto? Então, na primeira foto de Salta, na Argentina, a gente está numa área de transição entre o clima semiárido e o clima de montanha, porque você vê aqui as montanhas dos Andes. Essa foto deve ter sido tirada no verão. Aliás, as duas com certeza foram tiradas no verão ou numa primavera, porque a gente vê pouco gelo. Mas a gente tem aqui picos nevados, né, picos de neve eterna, próximos a Salta. Então está nessa área de transição entre o clima semiárido e o frio de montanha. Já aqui, a gente está numa área também de transição, né, mas entre o clima temperado, olha aqui uma floresta temperada, né, e o clima de montanha. Por aqui ser semiárido, muito seco, a gente tem duas estações, inverno e verão, bem definidas. Por aqui ser temperado, a gente tem as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, bem definidos. Essa região aqui é uma região temperada. Essa região aqui ela é uma região subtropical, né? Então ela está exposta a mais luz, ela tem um verão mais quente do que na foto abaixo. Bom, e na questão B, né? Como as características do clima afetam a vegetação que se observa nessa foto. Aqui em cima de cara, a gente vê que o clima árido ou semiárido vai resultar numa vegetação bem mais seca. A gente aqui tem uma estepe, né? Lembra a caatinga no Brasil, uma vegetação com poucos pontos verdes. Tem cactos gigantescos nessa região, tem um cactus específico de Salta. Quem tiver tempo, vai lá, fuça lá no meu Facebook, tem umas fotos incríveis de lá. Então tem vários cactos de coluna, eles não se dividem, são um único cactus assim, muito alto, típico dessa região. A gente tem uma agricultura irrigada, ou a gente tem em alguns lugares próximos a rios ou a fontes de água, em que a gente tem plantação de vinícolas, né, de uvas. O vinho aqui, Cafayate, inclusive, é uma região produtora de vinho. Se você, de repente, for no mercado aí que tem a criação de vinhos, você vai ver esse nome, Cafayate, na seção de vinhos argentinos. Então, essa é uma região de uva moscatel. E embaixo, a gente tem uma vegetação, na foto de baixo, a gente tem uma vegetação de floresta temperada. Aquela florestazinha que fica verdinha, né, como está agora mais ou menos no verão, mas no outono vai perder a folha, vai ficar laranja, as folhas vão cair, no inverno vai cobrir de neve, tem as 4 estações. Tá? Então, essa vegetação aqui é caducifólia. O que quer dizer isso, professor? Que palavrão é esse? Quer dizer que as folhas caem no outono, e a árvore fica toda seca, sem folha no inverno. Na primavera, os brotos aparecem, no verão ela está cheia. Tá bom? Então essa é a principal diferença entre a vegetação temperada e a vegetação de estepe, né? Ou até às vezes desertos. Tem áreas desérticas aqui, né? Mas essa foto mostra uma estepe. Tá bom, gente? Eu espero que eu tenha ajudado. Eu tô dando preferência às vezes a comentar do que a só dar respostas,
né? Lembrando que isso é um exercício do livro, as respostas são encontradas no capítulo, né? Neste mesmo capítulo do livro, nas páginas anteriores, e qualquer dúvida vocês me perguntem, tá bom? O objetivo é justamente vocês terem dúvidas para vocês perguntarem, tá bom? Um grande abraço.